Cara, Naruto acabou há muitos anos, mas até hoje existem mistérios que simplesmente nunca foram explicados. E o pior de tudo, alguns deles são tão absurdos que fazem os fãs discutirem até hoje sem chegar numa resposta definitiva. Qual foi o fim do Hashirama? Quem destruiu o clã Uzumaki? E afinal, de onde o Itachi tirou aquelas armas apelonas do Susanoo? Hoje eu vou mostrar alguns dos maiores mistérios sem respostas de Naruto. Eu te garanto, cara, conforme o vídeo vai avançando, as teorias vão ficando cada vez mais bizarras. Na moral, eu tô falando sério, cara. Tu vai se surpreender com os pontos que eu vou trazer aqui. Então vamos lá. O primeiro mistério é um dos mais estranhos e envolve o time Gai. Cara, pensa comigo. Talvez você nunca tenha parado pra pensar nisso. Como o Rock Lee conseguiu virar um ninja sem saber usar ninjutsu? Pensa comigo. No clássico, o exame da academia exigia técnicas básicas de clone. Naruto quase foi reprovado por não conseguir fazer isso direito. Então, como alguém como Lee, que não consegue usar ninjutsu nem genjutsu, passou nesses testes, nesses exames. E o pior ainda, o Might Gai também era péssimo nessas áreas. A explicação mais aceita vem de um flashback do próprio Gai. O pai do Kakashi comenta que a academia reconhecia pessoas extremamente esforçadas, mesmo sem talento natural. Ou seja, provavelmente o Lee e o Gai compensaram não saber ninjutsu com um nível absurdo de taijutsu e de disciplina. Ainda assim, ok, é muito estranho imaginar alguém virando Chunin praticamente só na base de soco e chute. Então a explicação mais possível é que realmente eles foram uma exceção, pois eles treinavam muito, se esforçavam, etc. Porém, o próximo mistério simplesmente apareceu do nada, e esse sim é bem mais complicado. Estamos falando da invocação do Falcão do Sasuke. Tu lembra desse negócio, mano? No começo do Shippuden, o Sasuke usa cobras porque herdou as habilidades do Orochimaru. Isso faz sentido, tudo bem, de boa. Mas do nada, na luta contra o Danzo, ele invoca um falcão gigante. Isso mesmo. E ninguém explica absolutamente nada. Para usar invocações em Naruto, é necessário um contrato de sangue. Então, em algum momento, Sasuke encontrou essas aves e fez um pacto com elas, ou algo assim. Só que isso nunca é mostrado. O mais engraçado é que até o Obito parece surpreso vendo aquilo. Mas, honestamente, esse provavelmente é um daqueles casos em que o Kishimoto simplesmente pulou partes do treinamento, pulou alguma parte importante para acelerar a história, porque senão, se ficasse mostrando tudo, a história não ia a lugar nenhum de qualquer jeito. Mas agora eu quero ver tu segurar essa aqui é bizarra. O Kakuzu lutou contra o Hashirama, todo mundo sabe, porém a parte mais bizarra é que ele sobreviveu. Isso não faz sentido nenhum. Hoje a gente sabe que o Hashirama era praticamente um deus da guerra, o cara enfrentava a Kurama e o Madara ao mesmo tempo. Então como o Kakuzu saiu vivo dessa luta? A resposta mais lógica é simples: o Hashirama poupou ele. Porque sinceramente, não, cara, de verdade, não existe cenário em que o Kakuzu daquela época teria qualquer chance real. Talvez o Hashirama simplesmente derrotou ele facilmente e deixou o cara voltar pra vila vivo. E falando em Hashirama, existe outro mistério gigantesco envolvendo ele: como ele foi de base. Essa talvez seja o maior mistério de Naruto inteiro. Porque pensa comigo, o Hashirama era tão absurdo que parecia invencível. O cara tinha uma regeneração monstruosa, tinha as habilidades Mokuton, chakra intenso e derrotou o Madara no auge, no prime do Madara. Então quem danados eliminou esse homem? O mais estranho é que a vida dele encerrou relativamente jovem na obra. Quando foi revivido na guerra, ele ainda parecia muito novo. Ou seja, não, é impossível ele ter ido de base por velhice. Muita gente fala que ele morreu por causa da sua própria regeneração, mas isso nunca foi confirmado. Outros dizem que foi durante a primeira grande guerra ninja, talvez vários ninjas extremamente poderosos tenham se unido contra ele, mas mesmo assim, é difícil imaginar alguém, ou pelo menos um grupo de pessoas que vençam o Hashirama, vamos ser sinceros. E sinceramente, talvez o Kishimoto nunca tenha criado uma resposta, porque qualquer explicação pareceria fraca demais. A gente já percebeu que o Kishimoto às vezes extrapola no poder de um personagem e depois para mandar ele de base fica difícil, né? Agora deixa eu te falar de um mistério muito importante para o universo de Naruto: o desaparecimento do clã Uzumaki. Sim, o clã do protagonista praticamente foi apagado do mapa. A vila do Redemoinho era aliada da Folha, era extremamente poderosa e respeitada, tanto que o símbolo Uzumaki continua até hoje nos coletes dos ninjas da Folha. Então, como um clã tão forte simplesmente desapareceu, a obra nunca explica claramente. Nós sabemos apenas que o país foi destruído e os sobreviventes se espalharam pelo mundo. Nagar
Nagato, Karin e Kushina são exemplos disso. Mas quem destruiu eles? Uma guerra, uma traição, um ataque conjunto de outras vilas, ou foi você que tá vendo o vídeo e não deixou o like no canal e não se inscreveu? Cara, eu sei, essa aqui te pegou de surpresa, te pegou desprevenido, não venha não. Cara, por favor, deixa o seu like, se inscreve que não custa nada e comenta a sua opinião sobre tudo que eu tô falando aqui no vídeo. Eu leio todos os comentários e eu quero saber a sua opinião sobre todos esses mistérios sem respostas aqui de Naruto. Depois de tu ter deixado seu like, se inscrevido pra me apoiar aqui a continuar os meus vídeos, bora voltar. Enfim, nada disso é respondido de como o clã Uzumaki sumiu do mapa. Isso fica ainda mais estranho quando você lembra que Mito Uzumaki era a esposa do primeiro Hokage. Então sim, era um clã muito importante. Talvez esse seja um dos maiores potenciais desperdiçados da franquia. Agora vamos para um mistério envolvendo Itachi, que são as armas lendárias do Susanoo. Na luta contra o Sasuke, o Itachi simplesmente aparece com duas armas completamente quebradas: a espada Totsuka e o espelho Yata. Uma sela qualquer coisa que toca e a outra praticamente bloqueia qualquer ataque. E sabe qual é o problema? Ninguém sabe de onde essas armas vieram. O Orochimaru conhecia elas, Zetsu também, então claramente eram artefatos famosos ali. Mas como Itachi conseguiu isso? Ele achou escondido? Roubou de alguém? Recebeu de alguém de presente? Alguma coisa? Nunca tivemos resposta sobre isso. E sendo sincero aqui, cara, todo esse arco do Itachi pegando essas armas lendárias daria um spin-off inteiro, você pode ter certeza. Agora eu quero falar de um mistério muito, mas muito estranho mesmo: a imortalidade do Hidan. Porque aquilo ali simplesmente quebra várias regras do universo de Naruto de uma vez, de uma lapada só. O cara pode ser perfurado, sofrer vários ataques ao mesmo tempo e continuar vivo. Tudo ligado ao culto de Jashi. Mas a obra nunca explica como aquele ritual funciona de verdade. Era ninjutsu, algum poder religioso, algo ligado ao chakra? A gente não sabe. Isso deixa o Hidan ainda mais assustador, porque ele parece usar um sistema de poder completamente diferente do resto da obra. Como danados isso funciona e porque aparentemente só o Hidan tem essas habilidades? Mas agora chegamos no que talvez seja o mistério mais estranho envolvendo os Uchiha: os poderes verdadeiros do Mangekyo Sharingan do Madara. Todo usuário do Mangekyo tem habilidades únicas. O Itachi tinha o Tsukuyomi, o Obito tinha o Kamui, Shizui tinha o Kotoamatsukami, esse nome é difícil, vamos lá de novo, Kotoamatsukami. Mas e o Madara? A gente literalmente nunca viu os poderes originais do olho dele. Isso é absurdo, porque o Madara teve muito, mas muito mesmo tempo de tela em todo o anime. Existe até uma teoria baseada num jogo de Naruto em que ele parecia voltar alguns segundos no tempo. Sim, manipular tempo. Se isso realmente fosse o poder dele, faria sentido o Kishimoto esconder, porque seria roubado demais. Mas até hoje, oficialmente, os verdadeiros poderes do Mangekyo do Madara continuam desconhecidos. O cara já era muito apelão sem a gente saber esses Mangekyous que ele tem. Imagina se a gente soubesse. Ele ia ficar literalmente imortal. Enfim, tem muitos outros pontos que eu não falei aqui, mas que dariam um vídeo inteiro. Então eu quero saber a sua opinião. Comenta aí o que você achou desse vídeo, os seus pontos principais, das suas teorias. E comenta aí se você quer uma parte 2 com eu falando mais pontos que não fazem sentido nenhum e que não tem respostas em Naruto. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e valeu!